Dados pessoais não configuram, em geral, propriedade intelectual. Mas, para muitos fins práticos, particularmente quanto à autorização para seu uso por terceiros, a ela se assemelham. A nova Lei Geral de Proteção de Dados estendeu amplamente os direitos de controle dos indivíduos sobre seus dados pessoais. E isso pode acarretar um grande número de disputas judiciais, uma vez que vivemos num ambiente onde quase tudo que fazemos é mediado pela tecnologia, e onde tudo que é mediado pela tecnologia deixa rastros indeléveis. Do ponto de vista da filosofia do direito, a questão poderia ser ainda mais complexa, ao abarcar, por exemplo, dúvidas sobre a possibilidade de reter dados não formalmente autorizados pelos indivíduos. Na LGPD, a questão se concentra no uso para fins práticos, e isso já cria enormes controvérsias. Em seminário realizado recentemente pela BPI, os palestrantes imensa judicialização, uma vez que em nosso país ainda engatinham os mecanismos extrajudiciais de conciliação e solução de controvérsias. Câmaras eficazes de mediação e arbitragem foram adotadas na Coreia e em outros países para evitar carrear ao judiciário volume excessivo de pequenas controvérsias. Caminhos semelhantes poderão ser adotados no Brasil? Nossa lei surtirá os efeitos positivos desejados? Para conhecermos e discutirmos a importância geral e a intimidade da nova LGPD, contamos com presenças expressivas mediadas pela nossa diretora conselheira, Renata Lisboa. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui no primeiro congresso online da BPI, falando sobre um tema tão vivo e que me é tão caro. Enfim, para essa manhã a gente preparou um momento de troca de experiências, muita informação e até os sinais de quais serão os próximos passos, o que nós precisamos fazer numa lei que eu reputo tão viva. Viva porque ela vai estar sempre tendo que ser revisitada. E para falar sobre o tema, desafios e melhores práticas para a proteção de dados na vigência da LGPD, a gente tem aqui 3 ilustres palestrantes que eu já agradeço muito o aceite, a participação e o envolvimento para a gente estar junto nesse painel. E que a gente vai começar com o Alex Bermudes, que é o diretor da OneTrust para o Brasil e para a América Latina, que liderou os principais esforços de crescimento da OneTrust nas Américas e é responsável pela operação da empresa na América Latina, assegurando um nível consistente de qualidade em todos os aspectos dos negócios da OneTrust. Alex, passo para você a palavra. Muito obrigado, prezada Renata e as demais. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso painel. Eu tenho o grande prazer de iniciar o nosso bate-papo hoje sobre um tópico muito importante, né? Por enquanto, a época da LGPD está em vigência, né? E talvez é um tópico também que todo mundo tem um pouco de uma perspectiva doente sobre falar com respeito à LGPD, mas é bem importante contar que durante esta conversa eu vou focar na prática, vou quedar-me neutral com respeito ao uso de tecnologia para implementar um programa da LGPD, né? Aunque eu sou representante de uma empresa que é fornecedor de soluções de privacidade, eu quero assegurar que toda a discussão, toda a conversa vai ser bastante neutral com respeito ao uso de ferramentas ou tecnologia. Na prática, é muito importante enfocar em melhores práticas, que são não somente focadas na experiência recente da LGPD, mas também com uma perspectiva focada na presença e o histórico da GDPR, né? Uma nota pessoal, eu acho bastante importante que eu sou o único aqui assistindo no painel que não sou advogado, né?
Sou focado em experiência, em prática da privacidade, tenho certificações do lado da International Association of Privacy Professionals, sou certificado em lei da Europa, também como um Certified Information Privacy Manager, e ao recente, no ano 2020, foi designado como um Fellow of Information Privacy. Então, para a nossa conversa, vamos enfocar em alguns temas e aspectos práticos sobre a aplicação da LGPD. Depois vamos enfocar em um processo e algumas considerações sobre o tópico de descoberta e classificação de dados com respeito a dados pessoais e também como se impacta uma estratégia em proteção de dados que tem envolvimento também do propriedade intelectual. Depois vamos enfocar em algumas práticas boas sobre a segurança de dados e benefícios a programas de proteção de propriedade intelectual também. Alguns avisos sobre políticas de privacidade e vamos terminar a parte da conversa do meu lado sobre algumas considerações práticas. Sobre a LGPD, só para alinhar em alguns termos chaves dentro dos conceitos da LGPD, existem alguns pontos bastante importantes com respeito ao entendimento, o conceito do controlador de dados. O controlador significa o indivíduo ou entidade que toma decisões sobre o processamento de dados pessoais. Por outro lado de esse relacionamento de processar os dados pessoais, temos o conceito do operador, que é um indivíduo ou entidade que processa dados pessoais em nome do controlador. Em muitos casos, o termo mais popular, mais conhecido, é um vendedor ou um fornecedor de uma empresa. Também podemos definir sobre o detentor ou titular de dados pessoais, que é o responsável e o encarregado, e quem o direito baseado na LGPD, também como, por exemplo, o direito digital, em tomar algumas ações com respeito aos dados pessoais dele mesmo. Também podemos falar sobre um agente de processamento, que pode ser o controlador e processador. Então, isso são alguns pontos-chave sobre definições e termos-chaves dentro da LGPD. Com respeito à lei, existem 10 principais específicos sobre o tratamento de dados. Tem que lembrar que todo o processamento de dados, por exemplo, tem que manter uma posição de transparência e necessidade, uma finalidade definida sobre o processamento de dados. Os titulares também têm que ter acesso livre aos seus dados mesmos, e uma empresa que sirve como um controlador dos dados também tem que assegurar um mantenimento de qualidade dos dados pessoais também por o titular. Como é mencionado, a transparência dos dados pessoais é bem importante, e também a manutenção de programas e normativas de segurança e controles para assegurar uma experiência segura com respeito ao tratamento e processamento dos dados pessoais. E as empresas e organizações têm que definir e manter uma posição também de prevenção ao respeito da proteção de dados pessoais também. Enfim, também tem uma obrigação em a responsabilização e proteção das contas dos indivíduos. Quando falamos sobre os direitos dos titulares, baseado na LGPD, existem algumas comunalidades em outras leis globais, né? A lei da México tem alguns direitos dos titulares ou interessado baseado na lei federal de proteção de dados em México. Obviamente, nessa época da GDPR também existe, e também está presente alguns direitos dos titulares baseado no CCPA da Califórnia também. Mas na prática, as questões de direitos dos titulares mais frequentemente, vamos dizer, preocupado para as empresas são a anonimização, bloqueio ou a eliminação de dados pessoais quando são solicitados esses tipos de direitos do lado do titular. E também tem que lembrar, em alguns casos, por exemplo, a eliminação de dados precisa que o base legal do tratamento de dados foi o consentimento. Então, as empresas têm que definir algumas estratégias com respeito à eliminação de dados. O conceito de portabilidade também é bem interessante, porque é um requisito onde uma empresa tem que disponibilizar
todos os dados em que tem tratado sobre um titular para o recibo do titular, para cambiar, por exemplo, uma conta, se a empresa opera um programa de seguros, por exemplo. O titular tem o direito para tomar esses dados e enviar e encaminhar por outra empresa para um câmbio de serviços. Então, na prática de direitos dos titulares, é um tema que involucra todo o mundo dentro de uma empresa, e não somente é um tópico jurídico, mas é um tópico e um problema muito operacionalizado, né? Então, por enquanto que as empresas estão desenhando e encaminhando programas para atender os direitos dos titulares, existem algumas formas de atendimento que tem que ser considerado pelas empresas. Alguns conceitos sobre as obrigações do controladores de dados, por exemplo, tem que fornecer acesso às informações e comunicar em uma forma responsável sobre uma divulgação do tratamento de dados aos titulares. Algumas outras obrigações que são interessantes e muito importantes ao lado do jurídico também, como os lados do departamentos operacionais, são em criar relatórios de impactos de proteção de dados pessoais, em alguns casos, como temos talvez umas empresas que são globais e têm responsabilidade e obrigação a GDPR também, tem conhecimento do conceito de conduzir um DPIA, ou DPIA, que é um Data Privacy Impact Assessment, que é bastante importante para fazer uma avaliação e uma análise de riscos, por exemplo, em utilizar tecnologia de alto nível para conduzir o tratamento de dados, né? É uma expectativa de não somente análises de risco, mas contabilidade, por enquanto, a ANPD, em demonstrar um entendimento sobre a obrigação em tratar e tentar reduzir o risco para os direitos e liberdades do titular. Também tem encarregado nomeado dentro de uma empresa. É bastante importante, ou podemos dizer um DPO em inglês, né? Eu vi recentemente uma estimativa que o país do Brasil precisa que mais que 50 mil vagas agora para vagas de DPO dentro das empresas em Brasil, né? É uma taxa bastante alta e muito interessante e bastante também similar, por enquanto, dentro da época da GDPR. Quando falamos sobre a interação sobre outras leis em Brasil, acho que é bem importante mencionar que existe um pouco de um balanço que vai ter que ser esclarecido ao lado da ANPD, né? Sobre a interação entre a LGPD também como um marco civil. Existe esse conflito também hoje em Europa, por enquanto, sem que recebemos um esclarecimento sobre o e-Privacy Directive, que já existia antes do GDPR, e a lei que já está propagado pelo Senado em Europa, e o processo legislativo, que é o e-Privacy Regulation, que vai precisar, como está escrito hoje em dia, que o base legal que pode ser utilizado para o tratamento de dados é o consentimento só. É um tópico interessante, mas todo mundo está em espera, eu acho, para um esclarecimento e uma orientação do lado da ANPD. Mas baseado em outros direitos contratuais brasileiros, os requisitos existem de confidencialidade, sigilo e transferência de tecnologia, né? Então, vemos um overlap de alguns conceitos chaves dentro das leis em Brasil sobre marco civil, os direitos da internet, a existência das leis de propriedade intelectual, onde também tem que lembrar alguns conceitos e requisitos em criar contratos e estabelecer e definir algumas medidas de proteção de informação, não somente pessoal, mas confidencial e sensitivo para uma empresa que não está focada não somente em dados pessoais, mas que se apresenta um risco
propriamente pela empresa, que mantenha sobre o programa de manutenção de proteção de propriedade intelectual. Bem, isso foi o meu intenção e o meu try em falar como um advogado, mas agora vamos focar na prática, onde eu tenho muito mais confortável, né? Quando falamos sobre o tópico de inventário e mapeamento e descobrimento de dados, existem alguns conceitos muito importantes para as empresas e os departamentos jurídicos para entender um pouco melhor. O artigo 37, que se define o requisito de criar e manter o registro de atividades de tratamento, para os que também trabalhavam durante a época da GDPR, os Records of Processing Activities, para criar não somente um relatório de processamento de dados, mas também um mapeamento de dados mais compreensível, tem que lembrar em 3 conceitos muito importantes. O primeiro é o ativo, são os ativos. São os recursos de tecnologia dentro de uma empresa que foi, por exemplo, desenvolvido pela empresa. Também como os ativos de tecnologia por exemplo, ferramentas de SaaS, onde estão processando dados pessoais. Um exemplo pode ser um provedor, um fornecedor de serviços de Active Directory, de e-commerce, de CRM. Isso seria exemplos de ativos, aonde os recursos estão tratando os dados pessoais dentro de uma empresa. A integração em conceitos de departamentos e operações de negócios existe em combinar o uso de ativos com os processos empresariais. Por exemplo, quais são os processos que estão conduzidos pela equipe de marketing, aonde está coletando informação de leads, ao lado dos recursos humanos, quais são os candidatos para a vaga que estão coletando os CVs, as demais informações para criar um perfil do candidato, né? Isso são exemplos de processos onde os departamentos estão tratando os dados e também podem criar risco dentro da operação normal, dia a dia. O terceiro conceito, que também é bem importante para lembrar e que cria muito risco na época da privacidade, segurança e violações de dados, são os fornecedores, os provedores de serviços físicas, serviços de tecnologia, serviços de consultoria, né? Em todos esses aspectos, os fornecedores têm que ser os recursos confiáveis. Porém, vocês podem compartilhar os dados pessoais também como os dados sensitivos, que não necessariamente são pessoais, né? E é bem importante estabelecer uma série de regras e programa de manutenção sobre a transferência de dados aos fornecedores. E lembrar também que tem que categorizar em níveis de risco. Pode ser risco muito alto por transferência de muitos dados sensitivos ou pessoais, ou uma taxa mais pequena, mas que tem categorias mais sensíveis de dados. Por exemplo, dados financeiros, ou dados sobre tópicos médicos, né? Os seguranças, os visitas ao médico, né? Todos são exemplos de dados que podem ser transferidos aos fornecedores. E essa combinação de ativos, processos empresariais e fornecedores, quando uma empresa faz um mapeamento de todos isso, vai criar um mapeamento mais completo. Então, o processo de avaliar inventários de dados pessoais, como é feito? Quais são os aspectos ou os pontos-chave que tem que lembrar? Primariamente, tem que entender qual é o prazo de coleta de dados, né? De quem estamos coletando e tratando esses dados, né? E de onde e por qual forma estamos coletando e como está coletando. Quais seriam as maneiras de comunicar os dados que vai ser coletados, a finalidade dos dados e por que é necessário a divulgação do titular desses dados. Sobre o armazenamento dos dados, onde está fisicamente? Fica em Brasil? Fica fora do país? Fica fora do continente? E como está armazenado? E qual é também, tem que lembrar sobre o período de retenção dos dados também. É um tópico bastante importante,
em alguns setores, em algumas indústrias, existem alguns casos onde uma empresa precisa de fazer manutenção e retenção dos dados em um período mais longo. Por exemplo, na indústria financeira, em muitos casos, tem um período de, ao mínimo, 7 anos para fazer uma manutenção. E pode ser determinado, baseado em algumas leis que já estão feitas e já estão em vigência anteriormente, que é a LGPD. O processamento, como é a definição de processamento, isso também tem que ser bastante relacionado à finalidade que foi comunicado pelo titular, né? Porque o processamento não pode cambiar sem avisar ao titular e receber algum tipo de consentimento, se, por exemplo, o base jurídico que está utilizado por o processamento de dados é o consentimento. Ao lado da transferência, vai ser um tópico bastante importante e interessante, né? Por enquanto, a gente e todo mundo está em espera da orientação da NPD com respeito a transferências internacionais, como vai cair a situação de Standard Contractual Clauses como uma medida de transferência internacional para as empresas que já têm ou já possuem Binding Corporate Rules, por exemplo, podem utilizar em alguns casos esses tipos de mecanismos de transferência, está dependendo em consentimento do titular. Isso é um tópico para entender e tivemos todo mundo, talvez, tem um entendimento que um outro projeto da lei foi encaminhado pelo Senado sobre um requisito de localização de dados pessoais, né? Se isso acontecer, seria bastante importante, neste momento, nesta época, proativamente ter mapeado as transferências internacionais. E sobre a descarte dos dados, quais dados estão sendo descartados, né, por uma empresa, e quando os dados estão sendo descartados, tem que lembrar que a necessidade é bastante importante, necessidade de tratamento de dados para definir o descarte também, e qual é o prazo. Então, por exemplo, como é mencionado, é bastante importante que as empresas tenham mapeamento sobre os ativos, sobre os dados específicos que são armazenados em outros sistemas, fora da empresa, fora do país, etc. Agora que definimos um pouco mais sobre as boas práticas sobre o mapeamento e o descobrimento de dados, vamos focar agora em algumas práticas com respeito à segurança e notificação de violações de dados. Como a segurança vai impactar todo o processo de minimizar risco e quais seriam alguns requisitos. Baseado no artigo 46 da lei, os controladores e processadores devem adotar medidas técnicas e administrativas para proteger e assegurar que os dados pessoais não têm acesso que não foi utilizado em destruição acidental ou ilegal, perda, alteração, comunicação ou qualquer tipo de processamento impróprio dos dados, né? É bastante importante entender que os métodos de segurança física ou segurança técnica não são um cure-all, não são um silver bullet para assegurar que não vai existir violações de dados, né? Porque, na prática, uma divulgação de dados pode ocorrer se um empregado de uma empresa tem acesso apropriado, mas envia em uma forma que não foi apropriado, ou está tratando em uma maneira que não foi divulgado sobre a política da privacidade ao titular, né? Então, as empresas têm que lembrar que, em alguns casos, o conscientizamento dos empregados vai criar um programa bastante mais eficaz em uma manutenção de normativas e controles de segurança e proteção de dados corporativamente. E os controles mais específicos agora, tecnicamente, que podem ser implementados são os seguintes. Neste momento, né, por exemplo, todo mundo está com expectativa e em espera de orientação mais definido da NPD sobre os padrões técnicos que são aceitáveis dentro da vigência da lei, né? Em alguns casos, as empresas estão baseando seus programas de segurança de informação
em, por exemplo, uma norma como a ISO 27001, que adota algumas normas técnicas e controles específicas, por exemplo, minimização de dados, né? Controles de minimum access, ou acesso mínimo, para assegurar que só a mínima população entre uma empresa tenha acesso aos dados. O processo de implementação de security por design, ou security by design, é uma obrigação também existente dentro da LGPD. E o security by design significa que em todos os processos e todos os passos do ciclo de vidas de desenvolvimento de uma ferramenta nova, por exemplo, está pensando em medidas e controles específicas para assegurar que uma empresa está verificando controles apropriados e acesso mínimo, por exemplo, durante todo o processo em caminhar ou fazer enhancements a próprias ferramentas. As estruturas de sistemas de processamento têm que ser designadas para atender os requisitos de segurança e assegurar, por exemplo, que todos os bases, os bancos onde os dados pessoais vivam, estão protegidos por criptografia, por exemplo, né? Isso são exemplos de normas e controles mais específicos. E ao lado da responsabilidade, uma empresa também tem que lembrar e assegurar um nível de disponibilidade e governança ao lado das empresas. E caso que uma empresa esteja construindo um comitê, por exemplo, de segurança ou proteção de dados, tem que também que lembrar que a equipe que vai ser preocupado com a proteção de dados e a lei geral de proteção de dados tem que ser envolvido do DPO, o encarregado, o CISO, o Chief Information Security Officer, o equipe jurídico e também os outros demais membros da comunidade interna que vai servir como os encarregados em cada departamento. Eu acho que vamos falar sobre esse tópico em mais detalhe depois, outra parte da conversa. Então, só para agora entrar sobre as políticas de privacidade e acordos contratuais, tem que entender sobre a política de privacidade como a alteração precisa um estilo da escrita que é mais esclarecido, transparente e que está evitado ao máximo o jurídicas. Desculpa. Falo portunhol, isso é uma palavra bastante difícil, né? A estrutura da informação também tem que ser em blocos menores e utilizar cabeçalhos navegais que vai utilizar e vai apoiar o entendimento da política de privacidade do titular, né? E a apresentação da política de privacidade também tem que ser um aviso no momento da coleta de dados, né? Um just-in-time presentation sobre o tratamento e aviso da política de privacidade para assegurar que o titular tem transparência no processo de autorizar o uso dos dados pessoais. E ao lado do gerenciamento do risco de fornecedor, alguns pontos-chave muito importantes sobre acordos de processadores, né? Tem que garantir que os contratos de vinculação estejam em vigor com os processadores antes que faz a transferência dos dados, né? Tem que estipular algumas instruções sobre o tratamento de dados para assegurar que está detalhado ao lado do operador de dados que não vai tomar outra finalidade, o processamento de dados. E também tem que assegurar que o acordo entre as empresas esclare e defina claramente quais são os requisitos de confidencialidade, as finalidades de uso e tratamento de dados e limitações de divulgação dos dados. Agora, rapidamente, vou cobrar algumas boas práticas e considerações. Primariamente, uma organização tem que definir operações de tratamento, algumas normas técnicas e organizações. You get what I'm saying? Vocês entendem? É para assegurar que o processamento e tratamento de dados está dentro das linhas definidas da uma empresa. Tem que indicar um responsável dos negócios para a tarefa de privacidade
Em alguns casos muitos casos tem que avaliar e mitigar os riscos para os titulares de dados em uma maneira proativa, né, para assegurar que o defesa dos dados dos titulares pode ser feito. E acho que uma estatística bastante importante é que as empresas que têm certificações de privacidade ou segurança representam um fator de compra de 82% sobre as empresas que não têm dentro do mundo, né? Isso foi uma pesquisa encaminhada pelo Cisco, o escritório do Chief Privacy Officer do Cisco. E, ao fim, aproveitando um programa de LGPD que está baseado em boas práticas e normativas e controles técnicas e operacionais, também como corporativas, vai assegurar que as empresas podem criar um programa compreensivo sobre proteção de dados que vai durar e vai existir em todas as épocas de expansão em América Latina, em Norte-América, em Europa e em Ásia Pacífica também. Por meu lado, isso é tudo e vou deixar para a Renata. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Alex. O Pedro já colocou, o Pedro Vilela, que o seu português é excelente, então não se preocupe com isso. Eu vou passar agora, alguém falou do painel? Não, desculpa. Eu vou passar agora a palavra para o Lucas, e que vai trazer para a gente a visão de uma grande empresa, de como uma grande empresa está tratando, desde quando está tratando e como está sendo essa jornada de adequação, manutenção e controle da vigência da lei, né, e quais são os impactos que isso tem tido nos negócios. O Lucas Gobo, ele é Global Data Privacy Manager da AB InBev, né, e ele é especialista em direito contratual, tem 8 anos de experiência na advocacia corporativa e nos últimos 3 anos estão focados na adequação da LGPD e GDPR dentro da InBev, que é a maior cervejaria, eu ouso dizer, do mundo, né, Lucas? Isso. E é uma honra ter você aqui, dividindo com a gente, e principalmente para deixar bem claro que essa questão de privacidade de dados também afeta as empresas que são prioritariamente B2B, né, que fazem negócios com outras empresas, não necessariamente apenas com pessoas diretas, com o consumidor. A palavra é sua, Lucas. Ok, obrigado, Renata. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui hoje com vocês. E, basicamente, como a Renata bem expôs, né, eu vou trazer aqui de forma bem breve para vocês o que eu acho que seria uma boa prática, tá? Não existe certo, não existe errado nesse mundo de proteção de dados, vocês bem sabem, mas a minha intenção aqui é trazer um pouco da minha experiência e como a Renata também disse, eu sou especialista em direito contratual pela GV, tá? Então eu estou há 8 anos advogando dentro de empresas ou escritórios trabalhando exclusivamente para empresas, tá bom? Hoje eu ocupo a função de Global Data Privacy Manager da AB InBev, que é a maior cervejaria do mundo, controladora da Ambev e de outras grandes cervejarias aí do globo. Tá? E desde que eu me juntei ao time da EBI, um dos meus focos, além de dar uma olhada e analisada em alguns contratos mais voltados à proteção de dados, foi ajudar na adequação à GDPR, tá? Eu entrei na companhia em 2017, então a GDPR ela estava já para sair em 2018, né? E também agora ajudando aqui o time da Ambev no Brasil com a adequação à LGPD, tá bom? E aí, só para dar um disclaimer para vocês também, pelo fato de nós sermos, a AB InBev ser uma empresa com sede na Europa, especificamente em Leuven, na Bélgica, a gente tomou como padrão global a legislação europeia, a GDPR, então é por isso que desde 2017, eu venho atuando nessa frente, tá? Bom, basicamente aqui,
eu gostaria de falar um pouco da dupla função da Lei Geral de Proteção de Dados com vocês, tá? De forma bem breve também. E muita gente, após essa discussão, com esses anos, durante esses anos, discutindo LGPD, e mais intensivamente agora, nesses últimos meses, por conta da sua entrada em vigência ou não, e pairou toda aquela dúvida de, ok, quando que vai efetivamente passar a valer a tal da Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente começou a ficar preocupada e começou a entender que, ok, então é uma lei que ela vai atrapalhar o meu negócio. É uma lei que vai brecar ou interromper eventuais oportunidades que eventualmente eu possa ter para o meu negócio. E eu, especificamente, Lucas, minha opinião é que não é essa a realidade, tá? Então, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala em proteção de direitos e liberdades fundamentais e também, havendo essa proteção de direitos e liberdades, a gente vai também conseguir fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico. Tá? Eu até trouxe aqui duas frases que eu acho que condizem com a realidade quando a gente fala sobre a GDPR, quando a gente fala sobre a LGPD e várias outras legislações que especificamente tratam de proteção de dados, como, por exemplo, também a CCPA, que recentemente entrou em vigor lá na Califórnia. Então, o que acontece? As novas regulamentações, como essas três principais que eu mencionei aqui, elas forçaram as organizações a criar uma ordem nas informações que elas possuem dentro de casa, que elas dispõem dentro das suas bases. E tendo uma ordem, né, dessas informações, desses dados pessoais, você cria uma visão de valor que estava escondido dentro daquele dado, efetivamente falando, tá bom? E aí, qual que é o desafio? É implementar um programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais. Eu entendo que esse é o principal desafio, tá? E como vocês podem ter visto na apresentação do Alex, não é fácil, é extremamente complexo. Não é algo que a gente consegue fazer da noite por dia, não é algo que envolve somente as áreas de legal ou as áreas de IT de uma determinada organização. Você também tem o problema do tamanho da organização, então, desde organizações pequenas que não têm qualquer organização em relação aos seus dados, sejam eles pessoais ou não, tá? Até as grandes corporações, como a IBI, ou até maiores que a IBI, que eventualmente, inclusive, tratem especificamente de dados pessoais, que o seu core business é o tratamento de dados pessoais. A gente pode pegar aí o Facebook, a gente pega o Google e todas essas grandes corporações. É o principal desafio dessas companhias, tá? Então, basicamente, aqui, quando a gente fala de uma governança, a gente precisa desenvolver e consolidar um programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais que demonstre alguns requisitos, que eu entendo aqui serem 7, na minha opinião, né, 7 requisitos, que é o comprometimento da organização em adotar processos e políticas internas, tá, que assegurem, pessoal, o cumprimento de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais, tá? Fora isso, também, a gente tem um seguinte item, que é ser aplicável a todo o conjunto de dados pessoais da organização, independente da sua disposição, tá bom? Então, assim, a gente tem muitas iniciativas dentro de uma companhia, então, aplicações, projetos, websites. Então, assim, independente da sua disposição, a gente tem que ter tem que ser aplicável a todos esses conjuntos de dados. Adequar-se à estrutura, à escala e ao volume das operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados. Que estejam sob controle dessa organização, independentemente do modo de coleta. Tá? Então, independente das bases legais, como a gente vem bem falando aí quando a gente trata da Lei Geral de Proteção de Dados ou outras regulamentações acerca de proteção de dados aí do mundo,
a gente tem que ter controle independentemente do modo de coleta. Estabelecer políticas e salvaguardas com base em processos de avaliações sistemáticas de impactos e riscos à privacidade. Tá bom? Então, aqui a gente pode até falar do tal do relatório de impacto sobre proteção de dados pessoais. Ter o objetivo de estabelecer relação com o titular de dados pessoais, por meio de uma atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular de dados. Então, quando a gente bem fala, quando o titular de dado ele tem um request, né? Então a gente tem que atender esse request, essa solicitação dos seus dados pessoais, ou até mesmo não, como eu posso falar, não a utilização, mas o exercício dos seus direitos como um titular de dado, a gente tem que tratar de forma efetiva. Estar integrada à estrutura geral de governança da organização, tá? Com a participação, logicamente, da liderança. Eu vejo isso, um ponto estritamente, um ponto extremamente discutível, então a gente vê aí, como eu disse, eu estou desde 2017 atuando nessa frente, e eu vejo que de 2019 para cá, que efetivamente a liderança passou a entender a importância da proteção de dados pessoais, que eventualmente uma companhia, uma organização, ela acaba captando e processando. E isso acabou, com essa importância, essa mentalidade da liderança, isso acabou se incorporando à governança, não só, eu falo no meu caso da IBI, mas de outras empresas. E, por fim, contar com planos de resposta a incidentes e a sua remediação, né? Reforçando através de comunicações esse plano de resposta e treinamentos aos seus colaboradores, tá? Isso é fundamental do meu ponto de vista, quando a gente acaba tratando de governança nesse caso. Bom, e aí, qual que é a solução? Então, a solução é traduzir os requerimentos da LGPD em ações mensuráveis e compreensivas através de uma framework. E aqui eu falo o seguinte, que fique bem claro, tá? Existem, eu até dei esse disclaimer no início, existem vários métodos, várias soluções. Não existe certo ou errado. Mas aqui, basicamente, na IBI, a gente trabalhou da seguinte forma: a gente traduziu os requerimentos da GDPR, os princípios da GDPR em ações tangíveis e compreensíveis, não só do ponto de vista de legal e do ponto de vista de IT, mas também do ponto de vista de outras áreas, como time de people, como time de marketing, time de finance, ou seja, áreas que também, áreas que a gente pode classificar como data intensive, áreas que coletam e processam uma grande quantidade de dados pessoais, tá? Então, quando nós trabalhamos essa framework, inicialmente a gente trabalhou em 2018 com uma primeira framework com 32 itens, e caindo em 2019 para 16 itens e cascateando para todas as nossas unidades de negócio ao longo do globo, tá? Dando liberdade a essas unidades de negócio ao longo do globo que adequasse essa framework às suas legislações locais. Porque, como a gente bem sabe, como eu bem disse, a gente adotou a GDPR como a legislação, a regulamentação base para nós aqui na IBI, por nós considerarmos ela a mais completa e restritiva. Então, se eventualmente alguma unidade de negócio precisasse ajustar essa framework, se adequar a essa framework, ela precisaria simplesmente se adequar de uma forma menos restritiva, ok? Então, aqui, basicamente, quando a gente fala, por onde começar, né? Então, por onde começar? A gente tem que ter uma avaliação, eu posso falar da avaliação e conscientização.
e como que isso, como eu posso traduzir isso em ações, tá? Então, realizar palestras e workshops internos apontando as principais preocupações sobre a proteção de dados, as principais regulações e os efeitos disso na organização, tá bom? Muitas das pessoas, elas não sabem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, elas não sabem também o que é a GDPR, elas não sabem o que é CCPA. Então, a gente trabalhou especificamente junto aos nossos times locais das unidades de negócio nessa realização de palestras e workshops, tá bom? Também entendo que quando a gente fala em avaliação e conscientização, nós devemos realizar reuniões de kickoff para definir o time interno que efetivamente auxiliará o projeto de adequação. Tá? E familiarizá-los com os detalhes da metodologia do projeto. Tá? Então, basicamente, aqui é de extrema importância, aqui, pessoal, que seja elencado ou indicado uma pessoa de áreas consideradas data intensive, por exemplo, marketing, como eu disse, people, finance, pessoas que possam nos ajudar no projeto de adequação. Então, ou seja, treiná-los, orientá-los quanto os requerimentos da lei, os princípios da lei, tá? E fazer com que estas pessoas nos ajudem de uma forma que qualquer iniciativa que eventualmente esteja sendo pensada por aquela determinada área, ou esteja para ser lançada por aquela determinada área, seja apresentada para nós, para que nós possamos, como um time voltado para a proteção de dados, possamos eventualmente indicar ajustes ou não para aquela iniciativa, tá bom? E aí eu posso até falar para vocês que aqui dentro da companhia, a gente teve 2 iniciativas bem bacanas esse ano, que é o que a gente chamou de Digital Ethics Academy, e também o que a gente chama de Digital Ethics Roadshow. Então, basicamente, o Digital Ethics Academy, a gente, conforme o nome diz mesmo, a gente deu algumas palestras bem específicas para áreas específicas. Então, a gente construiu e levou um material específico para a área de marketing, um material específico para o time de people, apresentamos alguns problemas, tá? E aí eu posso falar de fiscalizações que ocorreram no exterior, multas que foram aplicadas no exterior a algumas corporações, e como se decorreu, como aconteceu eventual investigação por uma autoridade de proteção de dados, até a multa daquela corporação, tá? E o Roadshow é algo extremamente broad, ok? Genérico, então a gente levou para algumas unidades de negócio e outras áreas menos data intensive, alguns conceitos mais abrangentes sobre proteção de dados, tá bom? O segundo ponto é como identificar os dados envolvidos. Então, através do mapeamento de processos. Tá? E aqui, novamente, a gente precisa ter um contato grandioso e entender um pouco das outras áreas. Tá? Então, aqui, basicamente, é conhecer e mapear detalhadamente, tá, as atividades de tratamento de dados relevantes, os fluxos de tais atividades, as suas relações contratuais com os fornecedores e parceiros, os documentos internos relevantes às atividades e a solicitação de documentação complementar para entender esses processos. Então, basicamente aqui a gente tem que fazer um raio-x do que está acontecendo em uma determinada área. Tá? A gente tem que entender o inventário de uma determinada área e verificar quais os terceiros envolvidos, pedir os contratos que foram formalizados com esses terceiros envolvidos. Vai ser necessário ou não a adequação desses contratos?
preciso de documentação referente à segurança dessa determinada iniciativa. Então, realmente, é um raio-x completo do que efetivamente está acontecendo. Já o terceiro ponto, o que não está de acordo com a lei. Então, feito esse mapeamento, a gente vai fazer o que a gente chama de gap analysis. Então, avaliar quais são, eventualmente, os riscos que aquela iniciativa ela está oferecendo, ela está trazendo à companhia. Então, aqui a gente analisa os riscos de violação e preceitos regulatórios aos direitos do titular de dados, em cada uma das atividades de tratamento de dados pessoais mapeados, tá? Levando em consideração o modelo de negócio. Então, por exemplo, como eu disse, o meu core business da EBI não é dado de consumidor, não é efetivamente só isso. A gente é a maior cervejaria do mundo, tem operações B2B, tem operações B2C, então nós temos que olhar efetivamente o modelo de negócio, aonde aquela iniciativa ela está alocada e verificar a necessidade de fechar algum risco ou não. Os recursos, a gente tem que também verificar os recursos tecnológicos envolvidos, tá? A governança e a cultura da organização, com fim de indicar as melhores medidas para aquela iniciativa. E baseando-se em uma lei específica e diminuindo os riscos dela frente àquela lei. Então, aqui, quando eu falo numa operação global como a nossa, a gente acaba trabalhando realmente com os times locais das unidades de negócio e dando autonomia para essas unidades de negócio de avaliar cada uma das iniciativas. Tá bom? Fazer trabalhar no relatório de impacto sobre proteção de dados pessoais, ou PIA, como a gente fala, usa na terminologia em inglês. A gente dá autonomia para que eles, com base na sua legislação local, com base em alguns preceitos, orientações globais que nós do time global passamos a eles, verificarem eventuais riscos e apresentarem eventuais remediações, tá? Já aqui no quarto ponto, como organizar? Então é o planejamento. Então a gente sempre tem que ter um plano de ação e um cronograma de implementação detalhados, com indicação dos responsáveis, dos diferentes níveis de criticidade de cada medida. Então, basicamente, você ter um time de proteção de dados, apontar os riscos, apontar as remediações, verificar qual remediação ela pode ser considerada de alto risco, médio risco e baixo risco, atacar aquelas de alto risco e trabalhar com pessoas específicas dentro de uma determinada área, com o intuito de ajudar você como integrante de um time de proteção de dados a implementar as remediações que você está oferecendo, você está apresentando a determinada área. E aqui que é importante dizer que, eventualmente, e é uma das dificuldades que talvez vocês estejam encontrando, e que eu acho que é natural, é que existe, a lei, ela está lá, e ela deve ser cumprida. Não só a LGPD, como várias outras legislações ao longo do globo. E muitas das vezes é difícil a gente chegar para um time de marketing, que é data-driven, e falar, olha, você vai ter que parar de fazer isso, ou para fazer isso você vai ter que fazer isso aqui. Então, é difícil no dia a dia a gente conseguir a atenção dessas pessoas, apesar dos treinamentos, demonstrando a importância, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, e assim por diante. Então, a importância de se, eventualmente, atrelar as metas anuais de uma determinada corporação, você indicar uma pessoa dentro dessa área e dar uma meta relacionada à proteção de dados a ela. Então, assim, é uma forma de você forçar e trazer a área, aí aquela pessoa, aquele champion de uma determinada área, para mais perto de você. E ajudar o time de proteção de dados a implementar o que deve ser feito, ok? Depois, o que deve ser alterado, que é o que a gente chama da implementação efetivamente falando, tá?
a gente tem várias coisas aqui. Então, elaboração e atualização de produtos, serviços, processos, práticas e várias outras coisas. Elaboração e atualização de, como eu disse, documentos. Tá? Então, a gente, às vezes, vai acabar revisando o contrato e vai verificar que não existe nenhuma disposição acerca de proteção de dados. Então, um aditivo terá que ser feito àquele contrato, um novo contrato, eventualmente, terá que ser assinado. Ou seja, uma renegociação deverá ocorrer por conta de custos, eventualmente envolvendo proteção de dados, tá? Sempre visando a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados ou outras aplicáveis nas suas organizações. E um ponto importante, que é o seguinte, a implementação, eu vou dizer que ela é até fácil, entre aspas, fácil, tá, pessoal? Não me interpretem mal, como o Alex mostrou, ela é complexa, mas para mim, ela é a parte mais fácil. O complexo é o monitoramento. É você garantir que aquele castelo de areia que você construiu e que aparentemente está perfeito, ele não desmorone a qualquer fator externo que acabe mexendo com ele. Tá? Então é o que a gente chama de monitoramento. Para mim, o monitoramento ele é essencial e ele é complexo. Porque, pensem bem, quando a gente fala em inventário, em mapeamento de processos, você, como área de proteção de dados, você tem que garantir que todas as atividades, todos os processos que eventualmente captem e processem dados pessoais estejam mapeados na sua base. Que todos sejam avaliados do ponto de vista de proteção de dados e remediado do ponto de vista de proteção de dados. Tá? Então, é necessário garantir que a organização mantenha suas atividades em nível adequado de conformidade com a regulação de proteção de dados. Tá? Mesmo diante de eventuais alterações do objetivo inicial daquela iniciativa. Então imagine, eventualmente vocês pegaram uma iniciativa, vocês mapearam ela, vocês remediaram ela, lindo, maravilhoso. Do ponto de vista de proteção de dados pessoais, estamos ok com essa iniciativa. E alguém, dono daquela iniciativa, resolve fazer uma alteração na iniciativa. E vai acabar processando dados pessoais além do necessário, ou mais do que inicialmente informado a área de proteção de dados pessoais. Então, precisa ser reajustado, precisa ser reavaliado. Então, às vezes, uma dica que fica aqui é ter uma revisão periódica das iniciativas. Tá? Então, para mim, é a parte que exige mais da área. É a parte que vai exigir mais também de comunicação entre as áreas, tá bom? Então, basicamente, esse aqui é uma framework que a gente acabou utilizando, tá? Eu passei aqui bem brevemente com vocês sobre avaliação e conscientização, mapeamento de processos, gap analysis, planejamento, implementação e monitoramento. Tudo isso, por exemplo, está dentro de ações de uma framework específica que nós construímos para a nossa organização, tá? E aí, um ponto importante que eu quero trazer para vocês também é a atuação das áreas da organização. Muitas vezes, as pessoas me perguntam, pô, Lucas, vocês já estão desde 2017 trabalhando nisso, a nossa empresa, somente o LGPD é aplicável, agora que o LGPD está entrando efetivamente em vigor, que a gente precisa adequar a empresa, a gente não começou antes, por N fatores. Bom, então, aqui são algumas áreas que eu acho que são extremamente fundamentais quando dá adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então eu falo da diretoria, então tem que realmente checar os aspectos societários, ou seja, qual lei efetivamente será aplicável, tá bom? Como que está organizado o grupo. É necessário aqui pela LGPD, assim como pela GDPR, nomear um DPO. E aí, quando eu já passo da diretoria para a gerência, então treinar
a gerência, implementar políticas de proteção de dados e segurança da informação. Isso é extremamente complexo também, exige-se não só um trabalho em conjunto entre as áreas de compliance e legal com a área de IT, mas várias outras áreas. Pelo menos dentro da nossa organização, que é muito grande, envolveu várias outras áreas, várias aprovações, vários retornos em relação aos documentos que nós apresentávamos, e assim por diante. Compliance jurídico. Eu acho que aqui a gente tem realmente um importante papel, e aí eu falo do Lucas como advogado, tá, pessoal? Aqui você vai ter desde a análise de contratos, tá? Então, realmente verificar, revisar os contratos formalizados com os fornecedores, checar a necessidade ou não de adequação, fiscalizar as iniciativas através do mapeamento de processos e iniciativas, indicar o plano de ação, tá? Trabalhar no que o Alex até mencionou, que é o Privacy by Design e Privacy by Default. É de extrema importância quando a gente tem um Privacy by Design in place. Facilita muito o trabalho de todos, tá? Não só do time de compliance, legal, mas assim como das áreas. Se vocês trabalham já de início com aquela determinada área, é possível apresentar um plano de remediação muito mais enxuto e de fácil implementação. Tecnologia da informação. É aqui que também vai trabalhar, vai se trabalhar o Security by Design, Security by Default, tá? É o mesmo princípio na explicação aqui, e também ajudar na resposta aos incidentes, ao que a gente chama de Data Breach ou Data Incident, tá? Recursos humanos, então proteção de dados de funcionários, como o Alex falou também, quando você tem um processo de seleção, então saber como que esses dados eles serão efetivamente captados e salvos na sua base. Marketing, então, como vai se dar a aquisição da base de dados? Como se dará o tratamento de dados para direcionamento das políticas? Isso está mudando completamente. Então, para mim, Lucas, essas são as áreas áreas e pessoas que eventualmente têm que ser já de início envolvidas num projeto de adequação, tá? Vou passar aqui rapidamente. E aí, quais são os resultados esperados, né? Então, quando a gente fala de resultados esperados, a gente fala do alinhamento da atuação da organização. Em relação a esse primeiro tópico, perdão, pessoal, acabei aqui. Em relação a esse primeiro tópico, é alinhar a atuação das organizações aos padrões globais de respeito à privacidade e proteção de dados pessoais. Tá? Então, mostrar que a sua companhia, ela está organizada, não só do ponto de vista, eventualmente, do LGPD, mas de outras organizações, outras regulamentações internacionais. Diferencial competitivo é conscientizar os consumidores e seus parceiros de que a organização, ela valoriza as suas informações pessoais, visando estabelecer um enorme diferencial competitivo, ao demonstrar que a organização ela se importa em proteger os dados que estão sob o controle dela. Agregar valor. Então, agregar valor aos negócios, produtos e serviços oferecidos pela organização. Então, é trabalhar melhor os dados pessoais que estão sendo eventualmente captados e eventualmente processados, tá? Dar uma maior rapidez no trabalho daquele dado pessoal de uma forma segura. E reputação, elevar a reputação da organização através da confiança obtida junto aos seus consumidores e parceiros, tá bom? E, por fim, eu trouxe aqui para vocês, um gráfico que ele fala, basicamente, tá, que confiança gera probabilidade de compra. Tá? Então, você demonstrando que tem um plano de proteção de dados visando a segurança e a proteção do dado pessoal que você está coletando, já é um grande indício, tá bom, de que haverá o aumento da probabilidade de compra para um determinado consumidor, tá bom? Então, isso aqui eu estou trazendo da
Capgemini, tá? Eles acho que lançaram, acho que é 2019 ou 2018, como vocês podem ver, já tem produtos de qualidade, avaliação dos produtos e, em terceiro item, Cybersecurity and Data Privacy. Então, o trabalho que a sua área de proteção de dados, juntamente com a área de IT e várias outras áreas estão fazendo, estão sendo monitoradas pelos consumidores. E, por fim, confiança em funcionamento da compra, tá? Então, aqui, não vou entrar muito no detalhe, porque já está dando meu tempo, mas também vai demonstrar que se você, como organização, como corporação, ela atende a segurança de dados e a proteção de dados, você vai aumentar, você vai impulsionar a compra por um determinado ou por determinados consumidores, tá bom? Então, eu deixo aqui esse slide final para vocês, e basicamente era isso que eu tinha que apresentar aqui hoje. Eu agradeço aí, Renata, e todo o time da BPI pelo convite, e passo a palavra para a Renata e para a Carla. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Lucas. E, gente, como a gente está recebendo vários elogios para vocês, inclusive para o português do Alex, que foi bem claro e sensacional. Acho que ficou bem claro para a gente que estamos falando de uma atividade super interdisciplinar, né? Assim, a necessidade de estar um olhar jurídico sem que apenas o juridiquês ou apenas o corpo jurídico atue, ele precisa estar integrado. E as áreas técnicas sempre foram prioritariamente ocupadas ou escolhidas pela figura masculina, por homens, né? E o que eu venho com muito prazer vendo, e eu acho que o nosso painel também vai deixar isso claro, é a presença das mulheres nesse ambiente. E então, para assim, firmar, reforçar, enfim, e confirmar o que eu estou dizendo, eu vou chamar agora a Carla Manso. Ela é advogada, DPO da CompuGraph há 12 anos, uma empresa de tecnologia que tem uma advogada atuando e que faz um trabalho incrível e que vai dividir com a gente a jornada dela, a história dela, da empresa e como a LGPD, os desafios, enfim, o que ela está enfrentando aí internamente e com os clientes externos. Carla, a palavra é sua. Oi, gente, muito bom dia. Olha, me perdoem, mas apesar de mulher aqui na área de TI, eu já fiz de tudo, já dei o dedo-on, dedo-off aqui na minha câmera e não tá indo. Eu peço mil perdões, mas de qualquer forma, não quero prejudicar e que não seja prejudicado o nosso painel. Eu venho aqui fiquei muito lisonjeada pelo convite do Alex, de compartilhar juntamente com o Lucas Gobo, a Renata, e estarmos juntos aqui na BPI para poder conversar e desse assunto tão importante, tão na moda eu não digo, né, porque a proteção de dados aí já existe há um certo tempo, e eu acho que a LGPD, como a Renata já trocou umas figurinhas comigo, é uma lei viva, né? Então, diferentemente de outras leis que a gente tem aí no nosso ordenamento jurídico, eu acho que ela está aí, é uma lei totalmente multidisciplinar, é uma lei que a gente precisa do apoio de todas as áreas da empresa para poder fazer ela funcionar, fazer essa engrenagem rodar. Eu, como advogada, estou há 12 anos na CompuGraph. A CompuGraph é uma empresa de segurança da informação, de TI, há mais de 38 anos no mercado. Então, é uma empresa que, voltada para essa área total de segurança, colocou o seu pé, o braço, a cabeça, bom, enfim, o corpo inteiro da empresa voltado para a área de privacidade, porque a gente entende que a privacidade e a segurança da informação são correntes que andam em paralelo, né? Então, a gente eu vejo muito isso nos clientes, que a CompuGraph, além de tudo, é parceira da OneTrust, através do Alex, e nós vemos isso nos clientes, né? Não adianta nada você ter uma ferramenta
de privacidade, de gestão de dados, se você não tiver também uma segurança da informação, ter artifícios e ter equipamentos, ter todo um parque para que você possa atender a tua empresa aos seus negócios. Então, isso, sem dúvida, é uma questão super importante, tá? Então, dessa forma, eu venho vivenciando aí, ao longo desse um ano, quase 2 anos aí de parceria, a gente vem tanto dentro de casa, como é importante essa interação do DPO com as demais áreas, né? E nos clientes da mesma forma. Então, tudo aquilo que a gente já ouviu, né, de falar, olha, eu preciso do apoio do board, eu preciso do apoio de todos os colaboradores para poder ser engajado aí nessa jornada de LGPD. É super interessante a gente ter, principalmente o papel do DPO. Eu acho que o Lucas, a gente já conversou também e concorda comigo nesse sentido, que a gente tem que navegar em todas as áreas da empresa. Isso, sem dúvida nenhuma, vocês que estão assistindo, nos ouvindo, para você ter um bom desempenho como DPO, ter um bom, conseguir não ser o último a saber, né, daquela ferramentazinha que alguém comprou, e só você que é DPO, que toma conta da área de compliance, de privacy, falar, mas compraram e eu não sabia. Você precisa ter essa boa navegação, esse bom relacionamento dentro da empresa. Isso é de forma, assim, sensacional. Eu vejo isso com o meu time técnico, com os meninos que eu digo, né, meninos e meninas, por favor, dentro da CompuGraph, que realmente, assim, eu não sou nada sem eles, entendeu? É uma coisa que a gente precisa muito do apoio, porque às vezes coloca-se uma carga muito grande em cima do DPO, mas que na verdade é uma coisa que a gente tem que compartilhar. Não adianta nada a gente querer levar esse job sozinho, porque você precisa sim do apoio de todas as áreas. Então isso é fundamental para que realmente isso aconteça de uma forma tranquila, de que essa jornada da LGPD, que eu sempre falo a todos, que não é um projeto com começo, meio e fim. Ele não tem fim. Ele é um projeto que ele vai continuar a persistir num diversas formas, em diversas questões de melhoria de funcionalidades dentro da empresa. A gente não sabe ainda como que vai ser literalmente na prática, quando a NPD estiver funcionando. A gente já tivemos aí uns sabores, né, em relação a autuações, alguns questionamentos de alguns órgãos. Então, tudo isso vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, os nossos processos internos. Então, eu sinto muito isso da lei, que a LGPD é uma lei tão viva, tão, assim, uníssona nesse sentido, que as pessoas, elas precisam se conscientizar, precisam internalizar essa nova cultura, de não achar que o dado pessoal é uma coisa banal, é uma questão, é um pilar dentro de qualquer companhia, seja ela da pizzaria nossa da esquina, que a gente pede a nossa meia calabresa, meia mussarela de sexta-feira, até uma empresa de grande porte. Eu acho que isso de uma certa forma, todo empreendedor, toda questão, temos que ter um olhar, assim, mais diferenciado, com um certo carinho, digamos assim, ao dado pessoal, porque estava muito banalizado, né? A gente acabou vendo que todas essas histórias, as questões os princípios que a lei hoje veio colocar, que foram muito bem ditos pelo Alex e muito bem ressaltados pelo Lucas também, esses princípios, eles têm que ser respeitados, né? Não adianta nada a gente ter uma super ferramenta na mão, um super programa de compliance, um framework, se você não tiver a consciência das pessoas, se você não tocar na consciência das pessoas e entender que aquilo é uma questão
opa, peraí, isso eu tenho que tomar cuidado. Isso acho que é um sentido bem do Privacy by Design, Privacy by Default, que é desde o início de tudo. É uma questão que a gente tem que olhar para dentro e cada colaborador, seja ele da pessoa que recebe uma nota fiscal referente a uma mercadoria lá no setor de expedição, até o nosso diretor, o nosso CEO. Então, é uma cadeia que você tem que, esse sentimento de dado pessoal tem que ser disseminado nas empresas, nas organizações. Isso eu acho que é um pouco da minha visão, do que eu tenho vivenciado, Renata. Que ótimo. Aí eu vou para a Carla e para o Lucas. Vamos falar um pouquinho do kickoff de vocês. Eu estou te acompanhando no chat. Quem quiser, o pessoal que está ouvindo a gente, quiser mandar pergunta, por favor, pode ficar à vontade. Mas como foi o kickoff de vocês? Como funcionou na Ambev, Lucas, e como vocês implementam esse primeiro passo do inventário, do mapeamento? Porque não é incomum que as pessoas tenham dúvida de como começar. E eu acho que seria bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que a gente acabou fazendo aqui, Renata, foi basicamente, a gente passou a trabalhar constantemente com a área de TI, tá? Então, a gente tem uma área de IT Security and Compliance dentro da IBI, e são eles que acabam trabalhando e captando todo a nossa base, nosso inventário da companhia em todas as frentes, tá? Então, a gente acabou trabalhando bem de perto com eles, obtendo esse inventário, depois nós fomos área por área para validar esse inventário, checando se, junto a essas áreas, se havia alguma iniciativa faltante ou alguma iniciativa ali que já foi, por exemplo, descomissionada e ali estava. Tá? Feito esse kickoff, esse mapeamento inicial, nós fomos trabalhar junto aos owners dessas iniciativas para entender um pouco melhor o que cada uma dessas iniciativas fazia. Tá? Então, checar se eventualmente processavam ou captavam se captavam e processavam, dados pessoais. Tá? E juntamente com esse kickoff, como você bem falou, a gente também começou a dar treinamentos, tá? Então, treinamentos. Eu lembro que em 2017 a gente deu um treinamento ao final do ano, um só. Em 2019 em 2018, a gente começou a dar vários treinamentos ao longo do ano, inclusive o que a gente chama de e-learning. Em 2019 a gente começou com alguns quick reminders acerca de alguns aspectos de proteção de dados, como bem o Alex falou, quem é o controlador, quem que é o processador, quem faz o quê, então tome cuidado com os fornecedores, o que é dado pessoal, o que é processamento de dados pessoais. E também em 2019 a gente já lançou, para tentar captar mais a atenção das áreas, um animation training. Então a gente colocou a gente contratou uma empresa no exterior para fazer um treinamento animado mesmo, um desenho com algumas situações específicas e bem, vamos dizer assim, comuns às mais diversas áreas e também aos nossos colaboradores. Por exemplo, o furto, ou roubo, ou perda de um notebook, por exemplo. O que eu devo fazer? O que eventualmente eu estou sujeito a? Eu posso, por exemplo, salvar arquivos em alguma pasta específica do meu computador, para que fique, por exemplo, dentro do sistema da companhia, dentro do OneDrive ou de qualquer outro sistema que a companhia utilize como cloud. Então, assim, foi essas duas frentes que a gente acabou trabalhando no início da adequação. Eu vou passar, você está com várias perguntas aqui, que eu estou adorando, mas a gente conversou antes e eu não vou conseguir não te perguntar isso. Qual foi a primeira ferramenta que vocês usaram quando isso tudo começou para esse mapeamento? Porque às vezes as pessoas ficam com a ideia de que precisam de algo mirabolante para o start. E Sim. Vocês, como uma grande empresa, eu queria que você contasse para a gente. Aí foi um ponto, esse é um bom ponto, tá? Em 2017 a gente tinha um controle extremamente manual, tá?
extremamente manual, planilhas e mais planilhas de Excel, SharePoint dividindo informação entre o time de proteção de dados. Já em 2018 a gente começou assim, depois a gente já começou a discutir a necessidade de uma plataforma. E aí que começaram a surgir companhias como o OneTrust trazendo iniciativas e trazendo soluções para as empresas. Tá? E aí, ao final de 2018, a gente sim optou pelo OneTrust e construímos um questionário global dentro do OneTrust para a gente fazer, né, correr os nossos relatórios de impacto, os nossos PIAs. E em 2019 a gente começou efetivamente a utilizar o OneTrust como single source of truth, né, da nossa companhia. Então, lá dentro, hoje do OneTrust, a gente tem um inventário, a gente tem os nossos relatórios de impacto, os nossos, ou PIAs, como o pessoal bem conhece, e como o OneTrust ele tem vários módulos, tem algumas áreas, algumas unidades de negócio que também utilizam o que a gente chama de Data Subject Access Request. Então, a gente consegue recepcionar os pedidos, as solicitações dos titulares de dados via OneTrust também, e tem sido uma ferramenta bastante útil para a gente aí na condução do nosso projeto, que, como bem disse a Carla, não é um projeto que tem início, meio e fim, né? Então, eu acho que, nem sei se eventualmente é certo a gente utilizar a nomenclatura projeto, mas na continuidade aí do programa de proteção de dados. Ótimo. Então, gente, Excel todo mundo tem, pode começar, e quando o negócio toma corpo, aí sim, realmente as ferramentas, eu trouxe uma delas que deve ser usada para garantir a segurança e todos os requisitos. A Daniela aqui no chat perguntou, e eu vou tomar a liberdade de direcionar para a Carla, ela que gostaria de saber quais são os conselhos para os colegas profissionais de privacidade que precisam entender mais sobre privacidade para atuação em qualquer área. A gente está, eu vou fazer meio que um ping-pong aqui com o pessoal do chat, tá? Beleza. O que a gente, até conversando com o Lucas, que eu achei super bacana a ideia deles, da empresa, de colocar um profissional em cada área. Porque para você conseguir entender, a gente como DPO, para você conseguir entender mais ou menos como o marketing funciona, como o RH está trabalhando, é muito legal você ter alguém saber bem como que o processo lá está, para você entender qual o risco de dado que tem, porque às vezes um próprio gerente de RH, um gerente de marketing não tem essa visão, mas é dado, é currículo, põe aqui o bilhete, enfim, e às vezes não é por aí. Então, você tá de perto ali acompanhando, ou você designar alguém do teu time para fazer esse acompanhamento, esse data mapping junto, o assessment em cada areazinha é muito importante, porque às vezes o que pode ser coisa, entre aspas, aí boba para uma pessoa, realmente não é para o outro, e às vezes a gente aqui como tendo conhecimento da lei, trabalhando mais a fundo no negócio, a gente entende que pode ser um risco. Então, eu acho que o acompanhar de perto com todas as áreas é fundamental, porque é uma pessoa de dentro da empresa que consegue ter toda a visão do processo como um todo. Maravilha, conhecer então o Core Business é uma dica boa. O Pedro Vilhena, que é nosso professor do curso de privacidade da BPI, fez uma pergunta, e vou deixar aberta, em um ambiente empresarial multinacional, sujeito a diferentes legislações locais, como foi o processo de verificação de consistência entre as decisões tomadas em cada jurisdição? Tá, eu acho que aqui eu posso até ajudar. Então, basicamente aqui, Pedro, respondendo sua pergunta, nós somos uma empresa multinacional, uma empresa global. Então, primeiramente, a gente sentou e decidiu por uma legislação. Qual legislação a gente vai adotar a nível global? Para começar a trabalhar, como eu disse na minha apresentação, numa framework. E aí, feito essa framework, a gente chegou a ter, ou ainda tem, tá, constantes reuniões com as nossas unidades de negócio. Então, antes do ano vigente, a gente apresentou uma framework para as nossas unidades de negócio e teve discussões específicas levando em consideração a legislação local. Então, quando eu falo, por exemplo, Brasil, e quando eu falo, por exemplo, Estados Unidos, a gente sabe que nos Estados Unidos tem o CCPA, que
praticamente todas as empresas, mesmo não estando na Califórnia, estão se adequando ao CCPA, e no Brasil a gente tem a LGPD. Então, será que a minha framework, ela não está sendo, de alguma forma, excessiva para essas unidades de negócio? Então, a gente senta com essas unidades de negócio, apresenta essa framework no ano anterior, e essas áreas, elas avaliam a framework e veem a necessidade de fazerem ajustes. Foi o que aconteceu, por exemplo, esse ano 2020. Quando a gente apresentou a framework o ano passado para todas as nossas unidades de negócio, algumas unidades, como Brasil e Estados Unidos, vieram e falaram, gente, isso aqui não é aplicável aqui, é excessivo para minha unidade de negócio. Sugiro a gente fazer assim, assado, porque se eu pego o CCPA está falando isso. Se eu pego o LGPD está falando isso. Então, basicamente, foi isso que nós fizemos. Desculpa, Lucas. Não, imagina, fica tranquilo. Vamos numa corridinha. O Carlos Henrique Ribeiro, ele pergunta como que vocês estruturaram o processo de due diligence para implementação em relação a fornecedores e parceiros. Tá. Basicamente, a gente tem um processo de due diligence dentro do time de compliance que verifica questões relacionadas a compliance, tá? Quando a gente acaba interagindo com um novo fornecedor, com um novo prestador, a gente tem uma atuação bastante em conjunto com o time de procurement, com o time de compras da nossa companhia. Então, eles mesmos sabem que, dependendo do objeto da contratação, tem que falar com o time de proteção de dados, nós nesse caso, que fica dentro do time de compliance no global, e verificar a necessidade ou não de inclusão de cláusulas mais específicas ou de assinatura, por exemplo, de um Data Processing Agreement, tá? Mas, até voltando um pouco, Carlos, a gente trabalhou com procurement para ajustar os nossos modelos, os nossos standards contratuais. Então, a gente incluiu cláusulas relacionadas e disposições relacionadas à proteção de dados dentro do contrato. É ótimo. Eu sei que a gente pode ficar, o tema é ótimo, mas vamos lá, que eu quero responder aqui as pessoas. Eu vou juntar a pergunta da Aline Ferreira Pedro e da Milena Goulart, que elas querem saber como foi o processo de treinamento, e a Milena vem mais especificamente perguntando se vocês já trabalharam com a gamificação para a implementação dos processos de LGPD. Então, é isso. Eu vou pedir para vocês dois, você e a Carla, responderem bem rapidinho para a gente ir para a nossa pergunta final. Tá bom. Ok. Você pode repetir, Renata? Treinamento sobre o quê? Elas querem saber como foi o processo, que eu vou mudar para como é o processo de conscientização e treinamento, realizando webinars, se foi por e-mails, o Lucas colocou a questão da animação, enfim, como é que vocês fazem isso? E aí a Milena trouxe a questão da gamificação para a implementação. E eu acho que a gamificação pode ficar para a nossa pergunta final, né, Lucas e Carla? Sim. Bom, na empresa, a gente, como eu estou falando assim por CompuGraph em si, né, por já vir para uma empresa com essa mentalidade de segurança da informação, então muitos cases que a gente tem dos nossos clientes, a gente então já tem isso meio que no nosso DNA. Então, quando são recrutados novos colaboradores, a gente acaba fazendo de uma forma com que eles entendam o sentido através de palestras, através até do dia a dia do trabalho, eles acabam se conscientizando dessa questão de dados. Ainda mais agora, né, com a LGPD a todo vapor, a gente, em vários nichos, vários grupos, a gente já está fazendo com os nossos gerentes, disseminando conhecimento. Eu acho que mais importante porque às vezes as pessoas não têm falam, mas não sei se é isso mesmo, fico na dúvida. Então, como se fosse mesmo um round table aí, para a gente poder discutir, porque tem muita dúvida. E só estando na prática, só metendo a mão aí no negócio, para a gente saber se tem a dúvida ou não. Então, eu acho que ter esse acesso fácil e colocar as dúvidas na mesa, fazer mesmo uma discussão, acho que é um bom caminho. Quer fazer algum comentário, Lucas? Eu só ia complementar, assim, desculpa, Renata, de forma bem clara. A gente trabalhou, pessoal, PPT no início,
Depois a gente já colocamos o nosso PPT em uma plataforma e-learning que a gente tem da companhia. Depois a gente já foi passando para outro método de reminders e, como eu falei, um animation training, que é bem legal, que tem o que vocês perguntaram de gamificação. Então, a pessoa ela consegue escolher dentro desse animation training qual a saída que eventualmente ela escolheria, e a gente fala se é certo ou errado, por exemplo. Então, gente, a gente está aqui chegando ao final e para encerrar, a gente precisa dizer que para manter esse inventário, para manter todo esse esforço inicial, é necessário que tenham várias medidas e ações internas da empresa, e é sobre isso que a gente vai falar, para encerrar quais são as providências, as dicas, os hacks, que todo mundo adora um hackzinho final de vocês para essa manutenção. E quem puder falar também um pouquinho, no caso da Milena, considerando a gamificação como uma forma de manutenção e implementação da privacidade, eu acho que é isso, gente. Como é que vocês estão lidando com o próximo passo? Tá, no nosso caso, realmente, é uma conversa muito de perto com todas as áreas. Para o ano que vem também a gente está, como a Carla bem adiantou aí, a gente está trabalhando com alguns, a gente chama de champions, em algumas áreas consideradas data intensive, colocando metas relacionadas à proteção de dados para essas pessoas. Em algumas áreas a gente está trabalhando com a ideia de ter um advogado e também uma pessoa de IT Security and Compliance para ajudar especificamente dentro dessas áreas e nos deixarem totalmente aware do que está acontecendo e o que deve ser feito, tá? Basicamente isso. E em relação à gamificação, como eu disse, a gente tem isso dentro do nosso treinamento online e em forma de animation que está ocorrendo esse ano. E existe meta para a liderança, tá? Ou seja, até a gerência para cima, eles têm que fazer esse treinamento até uma determinada data desse ano, senão eles têm, não vou colocar assim, problema, mas pode dar discussão, o cara não fez o treinamento e tal, etc. Basicamente é isso, do meu lado. Carla e Alex, assim, bem rapidinho, para a gente também não estourar muito tempo, porque senão eu só... Olha, eu adorei a ideia do Lucas, vou adotar isso lá na CompuGraph. A gamificação a gente já faz com os nossos clientes, mas eu achei super bacanérrimo, e eu acho que é uma forma divertida e alegre e leve, né? Não se esqueçam disso, a gente não pode que a LGPD deixe de travar os negócios, muito pelo contrário, temos que tirar todo o proveito para fluir os negócios com a LGPD, essa é a minha dica. E eu acho que uma boa prática seria o seguinte: criar um relatório sobre as violações, né, os incidentes do cada área, cada departamento, manter esse registro de incidentes e ao fim do ano oferecer um pouco de promoção ou reward, né, à equipe que tem o nível mais baixo de incidentes e violações, né? Isso é bem importante para alinhar e reforçar que todo este tópico de privacidade é sobre ser humano, né? Isso é bem importante lembrar e dar um pouco de um reward, de motivação ao fim do processo. Então é isso, gente, com um gostinho de quero mais, eu agradeço a todos, parabenizo a comissão organizadora do evento, na pessoa do nosso presidente Luiz Edgar, que nesse ano atípico e vem empenhando esforços para fazer com que a BPI esteja presente e cada vez mais abraçando outros temas que com a propriedade intelectual se comunicam. Então, muito obrigada ao Alex, a Carla, ao Lucas e a todo mundo que está aqui com a gente, ouvindo, participando, e fica para vocês aqui os parabéns que eu vou pedir para vocês lerem no chat do nosso congresso. Boa tarde para todos. Fiquem bem. Boa tarde. Igualmente, boa tarde, obrigado. Tchau, gente, obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Já faz algum tempo. Como se as mudanças fossem previsíveis ou fáceis de assimilar. Até que o mundo parou e tivemos que ouvir as notícias e ver de frente a nossa própria vulnerabilidade. Nenhum de nós esperava experimentar uma
E agora ficou patente o que é verdadeiramente importante para nós. Entendemos que fazemos parte de um grande ecossistema e que cada um depende dos demais. O desafio é aprender juntos os novos caminhos da transformação digital. Fazer diferença com inovação, empatia e coragem. É com esse espírito que a equipe da LD Soft está aqui pronta para ajudar você a fazer cada vez mais pelo seu cliente, oferecendo meios para você trabalhar com mais produtividade e eficiência, mesmo nas condições inesperadas do trabalho totalmente remoto. Nossas ferramentas oferecem aquilo que você precisa para dar atenção a tudo que realmente importa e que só você pode fazer. Assim, ter tempo para oferecer ao seu cliente os resultados de excelência que ele sabe que vai receber de você. Por isso, vamos continuar firmes, para que em breve possamos destampar nossos sorrisos e comemorarmos as novas conquistas juntos nos desafios que estão por vir. LD Soft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia.